Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. A leitura será feita a partir do versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. A leitura será feita a partir do versículo de número 11. Lucas 15, 11 em diante, diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Após lê-la, nós invocamos o teu agir, Espírito Santo. Nós precisamos de iluminação. Fala conosco nesta manhã. Quebranta o nosso coração na tua presença e que o Senhor use de graça para conosco. Que nós possamos ser impactados pelo teu mover e pelo teu agir. No precioso nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, o título da mensagem desta manhã é Um Pai Cheio de Graça. Um Pai Cheio de Graça. Nós estamos no mês de agosto e no próximo domingo nós celebramos o Dia dos Pais. Por isso, nesse mês dos pais, eu entendi que eu deveria refletir sobre uma mensagem que tem a ver com o pai. E por isso eu convido você a refletir comigo sobre esse texto. O pai do filho pródigo. O grande diferencial nesse texto, a meu ver, não é o filho, é a postura do pai. Nós estamos diante de uma família que viveu uma crise terrível. E qual deve ser a postura quando nós enfrentamos crises na família?
Como nós devemos agir ou reagir quando nós temos crise na família? A tendência é muitas vezes nós nos perdermos com as perdas. E nós temos aqui uma pessoa que perdeu não algo, não um objeto. Nós temos aqui uma perda de alguém, uma perda de uma vida. Se tem algo valioso, são os nossos filhos. Depois de Deus, o que nós temos de mais precioso são os nossos filhos. Mas nem sempre a coisa caminha do jeito que nós gostamos. Nem sempre a coisa caminha do jeito que nós queremos. Qual deve ser a nossa postura diante das crises? O que nós podemos tirar de lições? Há pessoas que se perdem em meio às crises, mas outros veem na crise uma oportunidade de conserto. E parece que o pai do filho pródigo, diante da crise, ele via uma oportunidade de conserto. Como eu e você estamos nos relacionando com aquelas pessoas que não pensam igual a nós? Quando os nossos filhos, nosso cônjuge ou pessoas da família não respondem do jeito que nós gostaríamos que respondesse, como eu e você temos reagido? Sabe que a postura do pai do filho pródigo é tremenda. Ele poderia ter dito: olha, não vale a pena ter filho. Olha o que aconteceu, eu tive filho. Olha o sofrimento que esse filho está me trazendo. Ele poderia ter uma atitude bem opositora diante dessa situação. Mas parece que o tempo todo a atitude desse pai é marcada pela graça. E graça é favor imerecido. Por isso eu chamo você a refletir sobre um pai cheio de graça. Um pai cheio de graça tem consciência das atitudes que deve tomar na hora da crise familiar. Por que ele sabe como deve agir? Ele deve ter essa consciência se ele é um pai cheio de graça. Porque nem tudo na família sai do jeito que nós queremos. Pessoas não são computadores. Elas não são programadas para responder exatamente do jeito que nós queremos. Nós planejamos, mas as decisões são diferentes muitas vezes. Eu tenho 3 filhas, e elas são tão iguais e tão diferentes ao mesmo tempo. Nós temos procurado, dentro daquilo que nós podemos, dar a elas a melhor educação possível. Na nossa casa, todos os dias, estando em casa, se eu não estiver viajando, se eu e minha esposa estivermos aqui, pelo menos uma vez no dia nós oramos juntos, em família. As minhas filhas são orientadas a todos os dias fazerem o devocional diário. Cada uma delas tem o seu tempo a sós com Deus. A minha filha mais velha já leu a Bíblia toda 4 vezes, uma vez em inglês. Mas isso não é garantia que nós não vamos ter problemas. Nós temos feito o nosso melhor para educá-las pelas veredas da justiça, para que elas amem a Jesus. Mas nem sempre a coisa caminha do jeito que nós queremos. O filho pródigo, ele tinha o melhor pai, um pai amoroso, casa boa, fazenda, rebanhos, amigos, empregados, uma qualidade de vida excepcional. Mas mesmo tendo o melhor pai, ele chega para esse pai e diz: eu quero a minha parte da herança, eu quero viver a minha vida.
eu quero administrar como bem acho que deve ser feito. E aquele pai, ele responde aquilo que aquele filho pede, talvez com muita dor no coração. E ele deixa esse filho ir. Sabe, às vezes nós fazemos o melhor, mas os nossos filhos, eles têm o direito de escolha. Por melhor que nós cuidemos, eles têm o seu direito de escolha. Mas o que eu e você devemos fazer? Faça sempre o melhor. Faça sempre o melhor, para não sofrer amanhã com a dor da culpa, com a dor do remorso, com a dor do peso na consciência, com o arrependimento. Sabe que, refletindo na história do pai e do filho pródigo, nesse relato dessa família em crise, eu posso entender porque Jesus, sendo Deus, sabendo que Judas ia traí-lo, ele fez o melhor. Ele lavou os pés dos discípulos, e talvez quando chegou no de Judas, ele poderia ter dito: Judas, você vai me trair, então não vou lavar seu pé não. Mas do mesmo jeito que ele tratou os demais, ele lava os pés de Judas. Quando Judas vem com as autoridades romanas que iam levar Jesus para ser crucificado, e ele chega e dá um beijo em Jesus, para que eles soubessem quem era Jesus. E aí nós podemos entender que Jesus não tinha nenhuma beleza acima da média no seu exterior. Ele era tão comum como qualquer pessoa da época. Para identificar, teve que Judas beijar no rosto. A beleza estava em seu interior. Semana passada o pastor Emerson pregou sobre o tabernáculo. O tabernáculo aponta para Cristo. O exterior não é belo, mas o interior cheio de requinte. O ponto é que quando ele beija em Jesus, Jesus diz: amigo, a que vieste? Naquele momento Jesus poderia ter dado uma bronca nele. Você é traidor, você é inimigo. Mas ele diz: amigo, a que vieste? Sabe para quê? Eu não vou ter peso de consciência. Eu fiz o meu melhor. Independeu de mim. A atitude foi dele. Eu me entreguei oferecendo o meu melhor. Meu irmão, minha irmã, faça o seu melhor pelo seu sogro, faça o seu melhor pela sua sogra, faça o seu melhor pelo seu marido, pela sua esposa, faça o seu melhor pelos seus filhos, faça o seu melhor pelo seu cunhado, pelo seu genro, pela sua nora, para não ter peso de consciência. Eu fiz o meu melhor. O outro que teve uma atitude incoerente. Caráter independe de mim mesmo. Na verdade, caráter depende de mim mesmo. Caráter, por mais que o outro haja errado, eu mantenho. Dia desses eu vi uma pessoa que postou algo assim: se você acha que eu sou uma pessoa ruim, eu não fui sempre assim, mas as pessoas com quem eu convivi me tornaram assim. Parece algo muito bonito, mas se o outro está errado, por que eu tenho que mudar? O caráter depende de mim. Se eu estou agindo de uma forma coerente, eu continuo agindo de forma coerente. Ou se eu falhar, eu me posiciono e mudo. Quem nunca falhou na vida? Quem que está nesse nível de perfeição? Não é? Mas o pai do filho pródigo, ele fez o seu melhor, sabe por quê? Porque em tempo de crise nós não podemos deixar o diabo, Satanás, fechar a porta do perdão, fechar a porta da reconciliação.
Coração que não perdoa é coração duro. Lembre quando vieram lá os fariseus questionando Jesus, por que Moisés mandou dar a carta de divórcio? Então Jesus respondeu, Moisés mandou dar carta de divórcio por causa da dureza do coração. Coração que não perdoa. Jesus veio trazer o ministério da reconciliação. Eu não sei da sua história e da sua vida pregressa, mas daqui em diante é preciso obedecer essa palavra se você tem acesso ao Evangelho agora. Deus faz tudo novo, as coisas velhas ficam para trás. E nós temos que avançar para aquelas que estão diante de nós. Mas eu e você precisamos deixar as portas da reconciliação e do perdão abertas. Há pessoas que têm fechado essa porta. O pai do filho pródigo poderia falar assim, olha, tudo bem, você vai sair por aquela porta, mas depois que sair, não volta mais, viu? Esquece que eu sou seu pai. Para mim você morreu. Ele poderia muito bem ter falado desse jeito. Esquece. Acabou. Você não é mais meu filho. Mas parece que o tempo todo a porta do perdão e da reconciliação estava aberta. Por isso, eu posso compreender muitas atitudes. Eu tenho visto muitas vezes irmãos e irmãs foram abandonados pelo marido, pela esposa, continuam usando a aliança. E às vezes eu pergunto, e há pessoas que dizem assim, pastor, eu sei que é muito difícil, mas no que depender de mim, eu estou profetizando, eu estou declarando. Não feche a porta para o filho rebelde, não feche a porta para o cônjuge que abandonou, não feche a porta para aquela pessoa da família que teve uma atitude tão incoerente. Se o teu irmão pecar contra ti, se ele estiver errado, vai tu arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Vai com a intenção de ganhar, não de acusar, não de dar de dedo, não de se colocar numa posição de superioridade. Ganha o irmão, ganha o cônjuge, ganha o filho, ganha o cunhado, ganha a cunhada, ganha o sogro, ganha a sogra, ganha o filho. O milagre passa pela porta da reconciliação. O milagre de Deus passa pela porta da reconciliação. Será que você pode repetir isso? O milagre de Deus passa pela porta da reconciliação. De novo, o milagre de Deus passa pela porta da reconciliação. Mas a segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que um pai cheio de graça tem conselhos para dar a quem enfrenta a crise familiar. O pai do filho pródigo teria a dizer o que para mim e para você? O que ele talvez dissesse se eu e você tivéssemos a oportunidade de sentar ao lado dele, conversar com ele depois de ter passado por toda essa situação? O que ele diria para nós? Eu creio que ele diria, nunca deixe morrer a esperança, nunca deixe morrer os sonhos, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de ter expectativa da cura, da reconciliação, do perdão. Não deixe a expectativa do milagre morrer. Viva nessa expectativa de um Deus que restaura todas as coisas, que faz novas todas as coisas. Não feche a porta do seu coração. Sabe que a palavra de Deus diz que eu e você fomos chamados para uma viva esperança. A esperança do cristão não morre. Não deixe morrer a esperança de transformação, de restauração. Por rebelde que essa pessoa seja, haja com graça. Faça da sua casa uma casa de espectadores, de sonhadores, de gente que tem esperança, de um povo esperançoso,
que não se entrega diante das crises, que tem esperança, que o Deus que do nada trouxe tudo à existência, pode mudar toda e qualquer realidade. Não há impossíveis para Ele. Acaso haveria algo impossível para Ele em todas as suas obras? Tudo é possível àquele que crê. O pai, ele perdeu o filho, mas ele não perdeu a esperança do filho voltar. Sabe que quando o filho volta, ele não fala, agora eu vou esperar mais um ano aí para engordar um novilho, e aí a gente vai fazer uma celebração. Não, o novilho já estava pronto. Já tinha ali roupa nova, já tinha anel, já tinha sandália. Quando o filho vem, o pai corre, dá aquele abraço, beija o filho. Ele poderia muito bem falar, quero uma prestação de contas. O que você fez com o dinheiro que você levou? O que você fez? Me dá aí a prestação de contas. Onde foi? Agora você volta, né? Depois que perdeu tudo, aí volta, né? Pai, não, de portas abertas. Eu imagino que todos os dias ele olhava, quem sabe naquela casa, uma casa de fazenda, no alpendre daquela varanda, olhando todos os dias para aquele caminho. Um dia meu filho vai voltar. Um dia ele vai voltar. Eu estou de portas abertas. Está tudo preparado, porque vai ser dia de festa. Por isso não deixe a esperança morrer, meu irmão, minha irmã. Nosso Deus é o Deus que muda toda e qualquer realidade. Comece já a convidar as pessoas para a festa. Viva na expectativa da festa. Porque Deus trouxe você aqui nesta manhã para ressuscitar os seus sonhos. Não deixe eles morrerem. Não deixe esses sonhos morrerem. Viva na expectativa de transformação, da volta, da entrega. Creia que o nosso Deus, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Porque essa história começou com um pai triste, angustiado. Mas ela terminou com danças, música, festa, celebração. A sua história vai terminar com celebração em nome de Jesus. Não importa como ela começou. Se tem causado feridas, se tem você chorado no travesseiro, porque muitas vezes só o travesseiro sabe das nossas lágrimas, das suas angústias, dos seus conflitos interiores, sua história não vai terminar em tragédia em nome de Jesus. Um pai cheio de graça vive o seu dia a dia, o seu cotidiano, marcado pela graça de Deus. Quer superar em tempo de crise? Quer vencer as crises? Então construa um ambiente marcado pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é tratar o outro de uma forma que ele não merece. Talvez ele mereça ser punido, mas a gente usa de misericórdia, de compaixão, que tanto está faltando nos nossos dias, e a gente trata de uma forma que ele não merece. Porque o nosso Pai Celestial, nós que violamos todos esses princípios, o que nós merecemos é condenação, mas Ele nos trata com graça. E se Ele nos trata com graça, eu e você somos chamados a tratar o nosso próximo com graça. O Pai o abraça, o Pai perdoa, o Pai acolhe, o Pai faz festa, porque o filho perdido foi achado. Será que tem faltado graça na nossa casa, na nossa família? Nós temos olhado para o outro com compaixão? Ou a gente tem dito, bem feito, está pagando tudo que fez, quem mandou fazer desse jeito?
deixa pagar. Graça é liberar o outro de ser punido pelo erro que ele cometeu. Quando eu quero punir, quando eu fico de biquinho, quando eu fico tendo atitudes contrárias, está longe de ser graça. E aí, quando falta graça, há rigidez, há legalismo, ao coração duro. E toda estrutura rígida, ela tende a quebrar. Quando falta presença, querem comprar com presentes. Mas graça trata com compaixão o outro. Regras são menos importantes do que pessoas. Há quem valorize mais coisas do que pessoas. Observe os motivos de briga dentro de casa. Está levando em consideração coisas ou pessoas? Eu gostaria que me entendessem muito bem aqueles aqui que têm animal de estimação. Animal de estimação, eu não tenho dúvida que são bênçãos sobre a nossa vida. Como é bom para uma criança ter animal de estimação. Lá em casa nós temos uma calopsita que a gente mexe na porta, ela já grita. Que felicidade que a gente chega. E tem que cuidar bem mesmo. Animal não é para ser maltratado, não. Mas cuidado. Estão dando patamar de ser humano a animal. Tem gente que está tratando o animal melhor do que os filhos. Eu moro perto da Praça Pet. Raramente você vê lá, às vezes 20 pessoas com animal, às vezes 2 com filho. Não sai para passear com os filhos, mas sai com o animal todo dia. Inversão de valores. Animal é uma bênção na nossa vida, mas o animal, o dia que morrer, acabou. Nós estamos falando de eternidade, irmãos e irmãs. Nossos filhos têm alma, têm vida eterna. Nós estamos falando de valores eternos. E aí, parece que se esquece dessa preocupação. O pai do filho pródigo, ele sabia que aquele filho tinha valor eterno. A preocupação da alma, da vida eterna. Se eu e você não vivermos com a perspectiva da eternidade, não faz sentido a vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens, se não formos viver na expectativa da eternidade. Então eu não estou falando para você ser uma pessoa omissa, não dar limites para os seus filhos, não é isso. Mas a gente precisa ter compaixão, flexibilidade, muitas vezes. Tem faltado graça nos relacionamentos. E Deus quer dar graça para a nossa família nessa manhã. Sabe que eu penso que o pai do filho pródigo, ele teria muito a nos ensinar. Mas quem sabe se nós ouvíssemos o filho pródigo, e principalmente os jovens que estão aqui, será o que ele diria? Eu penso que ele diria: cuidado com as suas decisões em tempo de crise. Porque se você decidir errado, o seu final vai ser entre os porcos. Cuidado, viu? Quem frequenta chiqueiro pode acabar casando com porco. Verdade, gente. Depois vem aqui para o pastor aconselhar e reclamar. Cuidado. Depois quer transferir a culpa para o outro, mas foi procurar onde?
Aí tem gente que fala assim, foi lá na igreja para procurar namorada. Ué, que bom. Veio aqui, adora ao Senhor, serve ao Senhor e encontra ainda uma moça crente, um rapaz crente. Não é? Eu creio que ele diria isso, não se precipite nas suas decisões. Saiba sair, porque eu saí de forma errada, na hora errada, me envolvi com pessoas erradas e fui parar no lugar errado. Não sei se você já pensou que a nossa casa é um hotel. Os filhos são os hóspedes, e são caros esses hóspedes, viu? Quando sai de casa ainda quer festa, não é? Mas na palavra, a única autorização que eu vejo para o filho sair de casa é quando ele se casa. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e vai se unir à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Mesmo que, por motivo de estudos ou trabalho, esse filho precise sair de casa, ele está debaixo do costume da casa dos pais. Não é porque é maior de idade, é quando se casa, a Bíblia coloca. Por essa causa, deixará o homem pai e mãe e vai se unir à sua esposa e vão se tornar uma só carne. Aí inicia uma nova família. Mas até lá, está debaixo dos costumes da casa dos pais. Então, o momento certo de sair é quando se casa. Mesmo que more fora por essas situações que eu citei, devem satisfação aos pais, estão debaixo dos costumes dos pais, da autoridade dos pais. Talvez ele dissesse, não deixe de dar valor para a sua família quando você estiver entre os porcos ou no inferno. Esse lugar de porcos aqui é um simbolismo do próprio inferno. E às vezes há situações que elas podem se tornar irreversíveis. E talvez ele ainda diria, ainda que você tenha decidido errado e perdeu absolutamente tudo, nunca é tarde demais para dizer, levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Creio que nesta manhã nós temos algumas reflexões aqui. Talvez não é com o pai, mas é com o filho, é com o cônjuge, é com o sogro, é com sogra. Eu preciso me levantar, ir lá e me acertar. Eu preciso liberar perdão. Eu vou dizer, eu pequei. Eu falhei contra você. Interessante que o filho mais velho, ele falou assim, porque o teu filho, ele gastou tudo com meretriz. Já o pai diz, esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Quem sabe você tem andado distante e hoje o pai, eu queria que trouxesse meu celular, por favor. O pai te chama para uma reconciliação. Quem sabe algumas pessoas aqui vão ter que sentar e pedir perdão. Ou liberar perdão e tratar com graça. Quero encerrar essa ministração lembrando que esse Pai amoroso aponta para o nosso Deus, que está sempre pronto para receber. Jesus é o irmão mais velho, mas ele é perfeito. Ele não é o filho rebelde. Ele é o perfeito irmão mais velho que se entregou no nosso lugar. E abriu um novo e vivo caminho. Abriu mão de toda a herança que era dele sozinho, para dividir conosco. Mas eu quero compartilhar com você a história da família do Júlio, que impactou bastante o meu coração. Ouça. 2 irmãozinhos brincavam em frente de casa, jogavam bolinhas de gude. Quando Júlio, o menino mais novo, disse ao irmão Ricardo, meu querido irmão, eu te amo muito,
e nunca quero me separar de você. Ricardo, sem dar muita importância ao Júlio, pergunta: o que deu em você, moleque? Que conversa besta é essa de amar? Quer calar a boca e continuar jogando? E os dois continuaram jogando a tarde inteira até o anoitecer. À noite, o senhor Jacó, pai dos dois garotos, chegou do trabalho. Estava exausto e mal-humorado, pois não havia conseguido fechar um negócio importante. Ao entrar, Jacó olhou para Júlio e sorriu para o pai e disse: olá, papai, eu te amo muito e não quero nunca me separar do Senhor. Jacó, no auge do seu mau humor e estresse, disse: Júlio, estou exausto e nervoso, então, por favor, não me venha com besteiras. Com as palavras ásperas do pai, Júlio ficou magoado e foi chorar no cantinho do quarto. Dona Joana, mãe dos garotos, sentindo a falta do filho, foi procurá-lo pela casa, até que o encontrou no cantinho do quarto com os olhinhos cheios de lágrimas. Dona Joana, espantada, começou a enxugar as lágrimas do filho e perguntou: o que foi, Júlio? Por que choras? Júlio olhou para a mãe com uma expressão triste e lhe disse: mamãe, eu te amo muito e não quero nunca me separar da senhora. Dona Joana sorriu para o filho e lhe disse: meu amado filho, ficaremos sempre juntos. Júlio sorriu, deu um beijo na mãe e foi se deitar. No quarto do casal, ambos se preparando para se deitar, Dona Joana pergunta para o marido Jacó: Jacó, o Júlio está muito estranho hoje, não acha? Jacó, muito estressado com o trabalho, disse à esposa: esse moleque só está querendo chamar a atenção. Deita e dorme, mulher. Então todos se recolheram e todos dormiram sossegados. Às 2h da manhã, Júlio se levanta, vai ao quarto do irmão Ricardo e fica observando o irmão dormir. Ricardo, incomodado com a claridade, acorda e grita com Júlio: seu louco, apaga essa luz e me deixa dormir. Júlio, em silêncio, obedeceu o irmão, apagou a luz e se dirigiu ao quarto dos pais. Chegando ao quarto dos pais, acendeu a luz e ficou observando seu pai e sua mãe dormirem. O senhor Jacó acordou e perguntou ao filho: o que aconteceu, Júlio? Júlio, em silêncio, só balançou a cabeça em sinal negativo, respondendo ao pai que não havia ocorrido nada. Então o senhor Jacó, irritado, perguntou ao Júlio: então o que foi, moleque? Júlio continuou em silêncio. Jacó, já muito irritado, berrou com Júlio: então vai dormir, seu doente. Júlio apagou a luz do quarto, se dirigiu ao seu quarto e se deitou. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo. O senhor Jacó iria trabalhar, a dona Joana levaria Júlio e Ricardo para a escola, mas Júlio não se levantou. Então o senhor Jacó, que já estava muito irritado com Júlio, entra bufando no quarto do garoto e grita: levanta, seu moleque vagabundo! Júlio nem se mexeu. Então Jacó avança sobre o garoto e puxa com força o cobertor do menino, e com o braço direito levantado, pronto para lhe dar um tapa, quando percebe que Júlio estava com os olhos fechados e que estava pálido. Jacó, assustado, colocou a mão sobre o rosto de Júlio e pôde notar que seu filho estava gelado. Desesperado, Jacó gritou, chamando a esposa e o filho Ricardo para ver o que havia acontecido com Júlio. Infelizmente, o pior: Júlio estava morto e sem qualquer motivo aparente. Dona Joana, desesperada, abraçou o filho morto e não conseguia nem respirar de tanto chorar. Ricardo, desconsolado, segurou firme a mão do irmão e só tinha forças para chorar também. Jacó, em desespero, soluçando e com os olhos cheios de lágrimas, percebeu que havia um papelzinho dobrado nas pequenas mãos de Júlio. Jacó então pegou o pequeno pedaço de papel e havia algo escrito com a letra do Júlio. Outra noite Deus veio falar comigo através de um sonho. Disse a mim que, apesar de amar minha família e dela me amar, teríamos que nos separar.
Eu não queria isso, mas Deus me explicou que seria necessário. Não sei o que vai acontecer, mas eu estou com muito medo. Gostaria que ficasse claro apenas uma coisa. Ricardo, não se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar se esqueceu de viver. Eu amo todos vocês. Eu creio que nessa manhã Deus nos dá uma oportunidade. Porque eu e você não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. Nós não somos prescientes. Faça o seu melhor para não ter peso de consciência.